Aleluia. Vamos ler aqui em Romanos 12:3, que diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Igreja, nossa vida, ela é tomada de decisões, né? Nossa caminhada, né? A gente trilha um caminho na qual, de constante, a gente decide as coisas que a gente vai fazer. A gente decide acordar cedo, a gente decide acordar tarde, a gente decide vir para o culto, a gente decide faltar ao culto, a gente decide que faculdade escolher, a gente decide as coisas. E essas decisões, elas são, muitas das vezes, colocadas na balança, porque algumas decisões são fáceis, outras decisões são um pouco mais difíceis. E ontem a gente teve uma pregação sobre confissão e arrependimento, ou arrependimento e confissão, na qual nossa irmã Janiele veio e trouxe o que significa confissão e o que significa arrependimento. E eu vou falar um pouquinho sobre arrependimento. Ela falou bem detalhado ontem, embora em poucas palavras, né? Que deve ser assim, a gente deve falar pouco, mas falar tudo que a gente tem que falar. Então, em poucas palavras, ela falou aquilo que ela tinha que falar, e eu queria só juntar essas duas mensagens, que é o seguinte: o arrependimento é um sentimento que a gente tem no nosso coração. A gente se arrepende de uma determinada coisa que a gente fez. A gente tem que se arrepender, porque se a gente não se arrepender, a gente não muda de atitude. Então, sendo que muitas das vezes a gente faz as coisas naturalmente e a gente não sente arrependimento. A gente diz bem assim: não, eu fiz. E outras vezes a gente se arrepende, mas não se arrepende por uma determinada coisa, mas a gente se arrepende por um sentimento de culpa. Ou seja, a gente faz uma coisa errada, o sentimento de culpa vem no nosso coração e a gente diz bem assim: rapaz, eu não deveria ter feito isso. Sendo que apostar no sentimento para poder tomar uma decisão é uma aposta um pouco arriscada, porque o sentimento ele varia. Às vezes a gente está sentindo culpa e às vezes a gente não está sentindo culpa. Ou seja, no momento da decisão ali, de arrependimento, a gente pode estar sentindo aquela culpa e dizer assim: não, me arrependo, nunca mais faço. Sendo que passa o tempo, aquele sentimento sai e aí volta o outro, que é o sentimento de fazer aquilo que é errado de novo. E nesse sentimento de fazer aquilo que é errado, a gente comete de novo o mesmo erro. Porque a gente se arrependeu mediante a culpa. Sendo que como deve ser o nosso arrependimento? Nosso arrependimento deve ser mediante a palavra. Ou seja, a gente lê essa palavra e dizer bem assim. Vamos citar um exemplo. Romanos 12:2, o versículo anterior do que a gente leu. Não nos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da nossa mente. Ou seja, a Bíblia nos ordena aqui que a gente não pode nos amoldar ao padrão do mundo. A gente tem que ler isso aqui e dizer bem assim: olha, o padrão do mundo é um padrão errado. Eu entendo e eu, a partir de hoje, vou fazer tudo aquilo contrário ao padrão do mundo, para que eu possa me amoldar aos padrões de Deus. Essa deve ser a nossa forma de arrependimento. Porque se a gente tiver uma base sólida, que é a palavra, para as nossas decisões, a gente vai poder ir mais longe. Mas se a gente não tiver uma base sólida, a gente vai ficar indo e vindo. Ou, como a gente costuma dizer, estando em cima do muro. E não é isso que Deus quer da gente. Deus ele quer que a gente se arrependa e que a gente cresça. Pode até ser um pouquinho a cada dia. Não precisa ser um crescimento muito elevado todo dia, mas um pouquinho a cada dia, mas que a gente possa não retroceder. E nesse não retroceder, vem isso. O que a gente está colocando na nossa balança para tomar as nossas decisões? Para tomar a decisão certa. O que é que a gente está colocando? Quando era mais jovem, eu fiz algo semelhante. Uma determinada pessoa, na qual me relacionava, me fez uma raiva um pouco grande.
E, embora um pouco afastado, mas ainda dentro da palavra, tendo entendimento da palavra, eu acabei aprontando, né? Ou tendo a possibilidade de aprontar com essa pessoa. E eu disse bem assim, peraí, eu sei que tudo que o homem planta, o homem colhe. Então, quer saber uma coisa? Não vou aprontar, não. Usei a palavra para poder me firmar em tomar a decisão certa. E, outra vez, eu cheguei e também tive que obedecer a Deus em uma determinada coisa na qual estava sendo extremamente difícil. E nessa grande dificuldade, eu cheguei e falei com o apóstolo. Eu disse, apóstolo, olha, minha situação é essa. Contei tudo para ele. Quem está de fora, o problema parece sempre menor, né? Aí o apóstolo falou, dizendo assim, rapaz, isso aí não tem o que se resolver. É simplesmente fazer ou simplesmente não fazer. Eu disse, que luta, né? Eu queria aqui o segredo, né? O caminho das pedras, as coisas aqui trocadas em miúdos, né? Mas simplesmente não fazer, simplesmente não fazer. Eu disse, eita luta, o problema é esse, é que eu quero fazer. E aí eu joguei com o afastamento. E aí eu disse simplesmente bem assim, simplesmente eu vou me afastar. Me afastei, e aí o sentimento de querer fazer a coisa errada ficou ali. Chegou um tempo que ele saiu. E eu, graças a Deus, não fiz aquilo na qual Deus estava reprovando que eu fizesse. E é dessa forma que a gente tem que basear a nossa vida ou basear nossas tomadas de decisões. Independente do que a gente for fazer, colocar na nossa balança de fazer certo ou errado, a gente tem que sempre fazer o certo. Sempre. E a palavra de Deus, em Romanos 12:3, diz bem assim, né, que a gente não deve ter um conceito elevado a nosso respeito. Ou seja, a gente tem que ser moderado naquilo que a gente pensa a nós mesmos. Isso significa o quê? Que muitas das vezes a gente se acha forte, que a gente se acha capaz, que a gente tem a nossa própria opinião sobre nós mesmos. Sendo que a opinião que vale é a opinião que Deus tem a nosso respeito. E é conhecendo a nós mesmos, é conhecendo nossas fraquezas, nossas forças, que a gente vai saber onde a gente pisa. A gente vai saber até onde a gente vai, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Porque o que importa no final é a gente fazer a coisa certa. O mundo aí tem um ditado que diz bem assim, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Ou seja, a gente pode até ter a intenção de fazer a coisa certa. E é bom que a gente tenha mesmo a intenção de fazer a coisa certa, mas que prioritariamente que a gente faça a coisa certa. É fácil fazer a coisa certa? Não, não é. É extremamente difícil. Ela confronta o nosso eu, ela confronta nossas vontades, ela confronta a nossa educação, o nosso ensinamento que a gente recebeu de toda a nossa vida, porque a palavra de Deus diz assim, olha, você se converteu, você me aceitou, e agora o padrão é esse. Simples, olha, agora o padrão é esse. E Deus, ele não se amolda a gente. Glória a Deus por isso. Porque se ele se amoldasse a gente estaria estragando Deus. Mas é a gente que tem que se amoldar a Deus. Então, quando ele diz assim, olha, o padrão é esse, a gente tem que fazer o que for possível, fazer o que for impossível, para nos amoldarmos a esse padrão. Glória a Deus. A palavra de Deus fala bem assim, olha, o céu é tomado à força. Ou seja, ele poderia ter dito assim, olha, para alguns, né? Para alguns o céu é tomado à força, o céu... Mas ele fala, o céu é tomado à força, ponto. E a gente olha, né, para o nosso irmãozinho que está do lado e diz assim, luta, se eu passasse por uma luta dessa, aí luta fácil. Mas para ele aquela luta é difícil. Para ele aquela luta é difícil, da mesma forma que minha luta é difícil para mim, da mesma forma que a luta de vocês é difícil para vocês. Mas Deus, ele já deixou avisado isso, que o céu é tomado à força, o céu é tomado com muito esforço, com um esforço além da necessidade, para que ele seja conquistado. E necessita que a gente faça isso, que a gente se esforce e se esforce muito, para que a gente tome a decisão correta. Vamos estar cada dia nos conhecendo nossas forças, conhecendo nossas fraquezas. Glória a Deus, porque Deus, ele fala conosco. Deus, ele fala conosco.
Como assim ele fala conosco? É assim, ó, eu vou dizer. Vamos supor que eu tenha que chegar aqui, ou que eu queira chegar aqui. E eu estou aqui. Deus ele vai simplesmente dizer aqui, no início da caminhada, para o erro, dizer, desvie. Não vá por aqui não. Sendo que muitas das vezes a gente vai olhar assim e vai dizer, peraí, mas não tem nada a ver, essa parte me é lícita. E a gente continua andando. E vai chegar um outro momento que Deus vai dizer, desvie. Desvie. Até a gente chegar próximo do erro. A gente tem que desviar quando Deus fala, olha, ali, ó, no início. Quanto mais a gente obedecer no início, mais vai ser fácil a nossa caminhada. Sendo que o diabo, da mesma forma que Deus fala, o diabo é muito astuto. E ele vai dizer bem assim para você, olha, não tem nada a ver. Isso você pode, isso não é pecado, isso é permitido. Mas vamos aprender uma coisa. Se Deus fala para a gente, aquilo ali já tem que ser errado. Teve uma determinada feita, eu não estava namorando com Mara, eu era proibido de usar o WhatsApp. E aí que eu fiquei aí. O WhatsApp lançou, foi-se um tempo, foi-se muito tempo, ele lançado, todo mundo usando. E aí as pessoas até achavam que era brincadeira quando eu dizia que eu não tinha, né? Não, o WhatsApp, eu disse, não tenho não. Como assim não tem? Não tenho. Simplesmente não tenho. E aí se passou aí muito tempo. Eu hoje entendo o porquê, né? Mas simplesmente naquilo ali, gente, WhatsApp todo mundo tem. Aí eu ficava assim, tipo, não, até os pastores têm. E como é que eu não posso ter? Sendo que Deus sabia o porquê eu não podia ter. E hoje eu tenho entendimento do porquê eu não podia ter. Mas na época eu não tinha. Da mesma forma que Deus pode estar falando alguma coisa com você hoje, e você não tem entendimento, mas se Ele está falando, vamos obedecer. Porque com certeza a minha vida seria muito mais difícil se eu simplesmente instalasse aqui Ele. E aí eu não instalei, e aí se passou um tempo, e até quando Ele dizia assim, não, agora você pode instalar, agora você pode usar essa ferramenta. E eu ainda fiquei assim, não, será que eu posso usar? Será que eu posso usar? Será que eu não posso usar? E aí eu vim conversar com os apóstolos. Olha, apóstolo, situação aqui e tal. Fui proibido. E agora eu estou sentindo que eu posso usar. Eu posso usar mesmo? Ou será que é minha vontade falando mais alto? E aí eu tive convicção, não pode usar. E graças a Deus a ferramenta foi bênção para a minha vida e não destruição. Ou seja, foi algo específico para mim. Que é lícito para todo mundo. E muitas das vezes Deus pede que a gente faça um sacrifício que é lícito, mas para a gente torne ilícito a partir do momento que Deus fala. Amém? Amém? Essa é a mensagem que eu tenho deixado, que eu deixo para vocês.